E para a gente ter um desenvolvimento, a gente precisa de taxa de juros baixa, para o industriário conseguir crédito no mercado para aumentar a sua indústria e gerar mais emprego e gerar tecnologia. Para a gente não ficar dependente do setor de serviços. Porque, o confrade, venderam a ideia, né? Igual a gente pega o Brasil aí até a década de 80, ele era muito bem industrializado, o próprio Estados Unidos também, e esses países que eu citei, a Espanha, a Portugal. Portugal, a França. A França ainda tem um pouco da indústria, Tem. mas decaiu muito, a própria Itália também. Em alguns países ainda da Europa ainda. Mas é o seguinte, eu falo, venderam essa ideia de que os serviços É a é a libertação. libertação. E na verdade não é. A gente vê as pessoas como o Brasil. Para o Brasil crescer 5%, que é uma taxa boa, É. é muito boa. Só que no serviço, só com serviço, você não consegue crescer. Não, a gente continuar exportando soja, laranja e minério de ferro, a gente nunca vai crescer 5%. Para a gente crescer 5%, a gente tem que exportar material de valor agregado, a gente tem que exportar avião, a gente tem que exportar navio, tem que exportar carro, Plataforma de petróleo, plataforma de navio petróleo, petroleiro, fazer transferência de tecnologia, né? É o que a China faz hoje, confrade. A China até a década de 80 era um país totalmente agrário lá, renascendo lá. Agora o chinês, ele exporta tecnologia, ele exporta tecnologia do trem-bala, ele exporta tecnologia dos celulares, porque ele não depende mais do americano nem do europeu para fabricar microchip, tela, nem nada. Ele exporta notebook, ele exporta carro, ele exporta aeroespacial, tudo. Agora nós, irmão, que era para Agora eu estar... te falo, quantos bancos de desenvolvimento, que é banco de financiamento, tem a China? Tem vários. Agora o Brasil tem um, que é conhecido pelo menos nacionalmente, que é o BNDES, e o povo ainda critica. Que Pra é, gente acabar com o BNDES, meu amigo, você não vai ter mais emprego na indústria, porque toda grande indústria ou média vai lá pegar dinheiro no BNDES, porque é impossível você pegar crédito com os 5 bancos, mesmo que a Caixa seja banco do Estado, ela acompanha o mercado ali, Santander, Itaú, Bradesco e Banco Banco do do Brasil. Brasil, é impossível para o industriário ir tomar crédito nesses bancos e Aí, continuar sobrevivendo. Isso daí é utopia. Então a gente precisa de um banco de desenvolvimento, não só um, a gente precisa de vários. ô confrade, aí é que eu falo pra você o seguinte, ó, um exemplo, a gente tá com o governo do Bolsonaro aí, né, a equipe econômica dele, e não é possível que ele, assim, você observando o seu país, você vê que você, em vários segmentos, você tá morto industrialmente. Você tá morto industrialmente. Em vários segmentos no Brasil, o Brasil é totalmente dependente de países estrangeiros para poder ter aquele material, aquela Recursos mercadoria, básicos. e recurso básico, não é coisa de alta tecnologia não, tipo um satélite, é coisa básica, né? Então o que que acontece? Será que essa equipe econômica, confrade, não consegue olhar e falar assim, meu, vamos traçar um plano e vamos tentar reconstruir nosso país com a indústria, fortalecer a indústria nacional, vamos fazer o caminho contrário, vamos deixar de promover mais o serviço, mas promover mais o investimento na indústria, fazer com que os jovens de hoje sejam treinados nas universidades, para que possam abrir indústrias realmente, ou fique não abrir só áreas de serviço? Bom, o Paulo Guedes, ele vive naquela utopia dele do liberalismo de Chicago, onde nem a própria a Universidade de Chicago segue mais o que ele acredita Né? Essa hoje. receita aí, né? Nem os economistas de Chicago mais novos seguem esse receituário aí, esses manuais mofados que ele segue hoje, né? Aí eu tô gravando o vídeo de dia 12 de agosto. Ontem, dia 11, o Salim Matar, que era o secretário das privatizações, pediu demissão porque falou: o governo está demorando demais para privatizar, eu quero que privatiza tudo logo e como não está privatizando, eu vou embora daqui. Bom, Não, desse camarada não tem nem o que comentar. É só pesquisar como ele enriqueceu. ô confrade, mas aí você vê, o que eu não entendo é o seguinte, o plano do governo, a equipe econômica que o governo montou é privatizar. Sim, Como que se isso fosse a solução de todos os problemas industriais, econômicos e sociais que o Brasil vive. Como que
É porque assim, o cara acha que não, tem que privatizar, privatiza tudo, privatiza. Essa é a única bandeira que eu vejo o governo levantar. Eu não vejo o governo levantar uma proteção para a indústria, cara. Não, é o que eu falo, capitalista que odeia a indústria. Que isso? Você pega os capitalistas do século passado, amavam a indústria era necessária para tudo. Aí você pega um capitalista liberal como o seu Paulo Guedes hoje, é um cara que praticamente detesta a indústria brasileira. É porque é o seguinte, eu confrade. A própria Fiesp detesta a indústria brasileira. O presidente da Fiesp não é um industriário. Por isso que acontece isso. Ô confrade, mas aí é o seguinte, o que não dá pra entender é o seguinte, esse capitalismo que você citou do industriário, ele gostava da indústria capitalista, é diferente dessa economia que estão fazendo agora, economia de mercado. Essa pirâmide que essas bolsas de valores que eles criaram aí, isso é uma fantasia só, que a economia real nunca reflete o que está acontecendo na bolsa de valores. Sim. Uma quebradeira danada em vários países e as bolsas bateram recorde. Por quê? Porque nada mais é do que aquele dinheiro que os governos imprimiram, jogaram na mão dos grandes bancos, os bancos estão comprando ações para... E não repassaram dinheiro para o povo, repassaram dinheiro para o mercado financeiro, e quem tem dinheiro, o baronato, está ganhando ainda mais dinheiro, e o pobre está lá implorando na fila do banco, o pobre que eu digo é o pequeno empresário, para ver se consegue um empréstimo. Só que não consegue porque o dinheiro que era para fazer empréstimo, tá na bolsa. Os bancos já aplicaram em ações da Bovespa ou até do estrangeiro. Você entendeu, confrade? Aí fica difícil para o pequeno empresário, o cara que fabrica uma bicicleta, o cara que fabrica um ventilador, o cara que fabrica aí um ar-condicionado no país, ele fica difícil porque num momento desse, ele tem duas opções. Né? Ele fala assim, ó, eu pego o crédito com o governo para poder manter as portas abertas, ou eu fecho, cara, para mim, eu fecho, mando todo mundo embora e não vou perder aquilo que eu já conquistei do meu patrimônio. Então, a gente vive num negócio difícil, porque hoje quem defende indústria é taxado por esses liberaloides e comunista. Aí você não consegue entender, confrade, assim, eu não vejo assim, você vê países, cara, país que vive só de serviço praticamente da sua economia, em torno de 60% a 70% de serviço. O que é serviço para as pessoas entenderem? É tudo isso aí que movimenta. É hipermercado, é cabeleireiro, é rede hoteleira, é turismo, né? Então assim, esses serviços, confrade, para países que dependem disso, eles vão sofrer demais. Se eu não me engano, o general Braga Neto é o sujeito do governo que queria fazer o quê? Chamaram até de plano Marshall brasileiro. Ou seja, o cara queria fazer o quê? Um investimento no Brasil. Para o quê? Para você fortalecer o setor industrial. O primário, pelo menos, né, confrade? Um exemplo. Você pega Porque o setor industrial, ele movimenta tudo. O cara que vai cortar o cabelo trabalha na indústria. Agora, se o cara que vai cortar o cabelo não tem nem renda para ir cortar o cabelo, você pode empreender 100 cabeleireiros aí que não vai ter cliente. A tesoura não vai cortar o cabelo. A mesma coisa, vamos abrir loja de carro. Se você não tiver um cara que tem um salário compatível para financiar um carro, ele não vai vender o carro. E o salário mais alto é sempre da indústria. Então o Braga Neto, acho que era esse o nome do sujeito, ele queria fazer isso. Chamaram até de plano Marshall brasileiro. Um projeto de... Só que aí é o seguinte, o Paulo Guedes com birra com o cara, já falou que isso é impossível, que não quer fazer. Porque o Paulo Guedes não tem, infelizmente, o Paulo Guedes... Porque você pega os militares eles ainda têm uma mentalidade. Eles carregam isso dentro deles. Eu falo o seguinte, que os militares são a ala boa do governo, porque a gente tem 3 alas, a ala dos militares, a ala dos olavistas, que só fazem besteira, que é Sarah Winter, é o beiçudo do Terça Livre, né? É o velho da van, que foi chamado de Zé Carioca pelo próprio Olavo de Carvalho, e a gente tem a ala do mercado financeiro, que é a ala do Paulo Guedes, que também não se salva. Não se salva, então, mas o Paulo Guedes, eu digo assim, no geral, confrade, eu não vou dizer que você privatizar algumas coisas da tua economia não seja bom, mas as principais você não pode jogar... Não, o pior é que querem privatizar as galinhas dos ovos de ouro.